Olá, torcida tricolor! Fluminense agoniza pela falta de gol e só não está abraçado ao rebaixamento graças a Fábio. Lesão de Ganso preocupa mais o Fluminense que a de Keno, que deve jogar contra o Atlético Paranaense. Felipe Melo pega 5 jogos de suspensão por ofensas contra a arbitragem e já pode estar se despedindo do clube. Nos acompanhem após a vinheta. Exagero nos cruzamentos, falta de efetividade do ataque e lado mental pesam para o tricolor não furar a defesa do Criciúma. Agora terá 2 jogos fora de casa nas 3 rodadas restantes, são apenas 30 gols em 35 rodadas deste Campeonato Brasileiro. O Fluminense, que empatou com o Criciúma em 0-0 nesta terça-feira no Maracanã, viu uma das suas maiores carências, a falta de objetividade no ataque, ser decisiva para o resultado. Vamos falar de vários pontos, como a falta de força mental para lidar com a pressão e os exageros nos cruzamentos. Foram 44 no total. Mas temos que começar com a prioridade, a imensa dificuldade em transformar volume de jogo em bolas na rede. É difícil explicar como um time conhecido por ter um dos melhores ataques do Brasil em 2 temporadas consecutivas veja este setor definhar, e isso já estava acontecendo quando Fernando Diniz era o treinador. O problema é que, nesta reta final de Brasileirão, se defender bem não basta mais. O Fluminense precisa de pontos e, para isso, precisa fazer gols. Sem gols, clube e torcedores agonizam. Faltando 3 rodadas para o fim do torneio, o Flu está a 1 ponto do Z4, tendo 2 jogos fora de casa para fazer, diante Atlético Paranaense, na Liga Arena, e Palmeiras, no Allianz Parque. O tricolor é o 14º pior visitante do Campeonato Brasileiro. Também haverá um duelo contra o Cuiabá, no Maracanã. É o fio de esperança nessa luta. A preocupação é repetir outro problema visto contra o Criciúma, o péssimo retrospecto contra equipes que lutam contra o rebaixamento. O time perdeu os 2 jogos para Atlético Goianiense e Vitória, além de não ter vencido Juventude, Corinthians, Grêmio e Criciúma. E o jogo com o Criciúma só não entrou na lista de derrotas porque um milagre de Fábio e 2 bolas na trave impediram. Caso contrário, o tricolor estaria abraçado ao rebaixamento. É curioso perceber que, mesmo na zona de rebaixamento, o Criciúma chegou ao Maracanã disposto a fazer cera. O Fluminense, por outro lado, seguiu seu padrão de atacar por intuição. Uma jogada individual, uma bola sobrada ou cruzamentos para a área. Porém, tinha volume. Isso não dá para negar. No primeiro tempo, a principal válvula de escape foi Keno, especialmente quando ficava no confronto direto com o lateral direito Dudu. Neste início avassalador do ponta esquerda, o Fluminense pediu 3 pênaltis, mas a arbitragem não confirmou nenhum deles. O primeiro com ele finalizando a boa jogada de Arias e pedindo um toque de mão. Na sequência, conseguiu o escanteio que terminou com Cauã Elias, reclamando de ter recebido um soco do goleiro Gustavo. Na terceira, Keno fez uma jogada em que pediu um toque por baixo, que o impediu de finalizar. O volume não resultou em gol e vieram os problemas físicos que fizeram o ritmo do Fluminense diminuir. O próprio Keno pisou em falso e pareceu ter torcido o tornozelo esquerdo, deixou o gramado, recebeu atendimento e voltou, mas sem o mesmo ímpeto de antes. Cláudio Tencati colocou uma linha de 5 defensores e impediu que ele tivesse espaço para flutuar por ali. Depois, o golpe mais duro, a saída de Paulo Henrique Ganso devido a um problema físico nas costas. Ele fazia uma partida inteligente, encontrando espaços. A sua saída interferiu diretamente na construção das jogadas do Fluminense. Renato Augusto entrou, mas demorou para se adaptar à partida. Sob algumas vaias, o Fluminense foi para intervalo sabendo que o cenário do jogo ia mudar. A partir do começo da segunda etapa, o que se viu foi uma equipe vítima da pressão e da própria ansiedade. Com isso, o tricolor conseguiu ser pior no segundo tempo do que foi no primeiro, mais ansioso, pior ainda tecnicamente. E se não fosse o milagre já citado de Fábio, estaria na zona de rebaixamento. O lance aconteceu ainda na metade do segundo tempo. 2 bolas na trave no mesmo lance, com Barreto e Felipe Viseu, com uma defesa incrível de Fábio em chute a queima-roupa de Barreto, e por pouco o Criciúma não abriu o placar. Se o Fluminense levasse esse gol, animicamente e tecnicamente poderia se dizer rebaixado. É difícil imaginar que essa equipe, esfarelada mentalmente, teria forças para reagir. As trocas de Mano Menezes pouco surtiram efeito.
Cano e Lima entraram no segundo tempo e pouco mudaram o jogo. Depois, Marquinhos contribuiu com muita velocidade e pouca inteligência para tomar decisões nas jogadas. 2 cruzamentos horrorosos do ponta-direita no final da partida simbolizam bem isso. Por falar em cruzamentos, foram 44 no total, sendo só 9 certos, para um dos times que menos tem gols de cabeça na Série A do Campeonato Brasileiro. Um exagero que o próprio Mano Menezes admitiu em coletiva. Demonstração de desespero que também contribuiu para o empate em 0-0. Num jogo em que o Fluminense precisava vencer, a falta de efetividade resultou no empate. Mas o que mudar para as 3 rodadas que faltam? Se possível, tudo. Mas se for para começar por algo, que seja melhorar o poder de fogo. Lesão de Ganso preocupa mais o Fluminense que a de Keno, que deve jogar contra o Atlético Paranaense meia e atacante deixaram o campo em empate com o Criciúma. Mas caso de Keno é encarado como mais simples. Tricolor volta a jogar a vida no Brasileirão contra o Furacão. O Fluminense convive com dúvidas na preparação para o jogo contra o Atlético Paranaense no domingo, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. No empate por 0-0 com o Criciúma, Ganso deixou o gramado do Maracanã se queixando de dores nas costas e foi substituído por Renato Augusto. Keno, por sua vez, chegou a sair momentaneamente devido a uma entorse, mas voltou para o campo. O tricolor adota maior cautela com a situação do camisa 10. E questões lombares são delicadas, diferentes para cada um. Você precisa esperar um pouco. Às vezes acontece no jogo e em pouco tempo destrava. Você leva uma outra condição para o jogo. Vamos esperar amanhã. Nosso departamento médico vai poder se posicionar melhor sobre isso. Situação de Ganso. Eu agora não posso adiantar nada, disse Mano Menezes em entrevista coletiva. A reavaliação do elenco do Fluminense é um procedimento padrão no retorno às atividades no CT Carlos Castilho. A situação de Keno é vista como mais tranquila, e o camisa 11 esteve até cotado para passar pela zona mista do Maracanã. Por fim, nenhum jogador falou com a imprensa. Mano Menezes, por sua vez, afirmou que a saída de Keno para a entrada de Marquinhos, realizada aos 32 minutos do segundo tempo, foi decidida por causa do desgaste físico do atacante. Keno tomou uma entrada no tornozelo, não sei se foi a da área ou se foi o lance do meio-campo que foi mais grave, eu acho que acumulou os dois. Ele teve uma entorse, mas conseguiu suportar bem em relação à entorse. Saiu mesmo porque não tinha mais condições físicas de jogar, então acredito que esteja apto para estar domingo em Curitiba, comentou o treinador. Keno, por sua vez, voltou a ganhar espaço já com Mano Menezes, em meio à recente lesão de Serna. Mesmo com o retorno do colombiano, o camisa 11 se mantém como dono da vaga na ponta esquerda. O Fluminense volta a campo para encarar o Atlético Paranaense na Liga Arena no próximo domingo, às 18h30, horário de Brasília. Com o empate no Maracanã, o tricolor é o atual 16º colocado no Campeonato Brasileiro, com 39 pontos, a apenas 1 ponto da zona de rebaixamento. Felipe Melo, do Fluminense, pega 5 jogos de suspensão por ofensas contra a arbitragem. Punição começa a contar nesta quarta-feira e zagueiro foi relacionado para enfrentar o Criciúma. Clube também é multado por atos discriminatórios da torcida em partida contra o Grêmio. A segunda comissão disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol puniu nesta terça-feira o volante Felipe Melo com 5 jogos de suspensão e multa de R$6 mil por ofensas contra a arbitragem na partida contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro. O artigo 133 do CBJD prevê que as decisões condenatórias começam a contar a partir do dia seguinte da condenação, ou seja, a decisão começa a valer a partir desta quarta-feira e cabe recurso. Com isso, o zagueiro pode enfrentar o Criciúma nesta terça-feira, no Maracanã, e foi relacionado para a partida. Com contrato com o Fluminense até o fim de dezembro, Felipe Melo corre o risco de disputar a última partida pelo clube contra o Criciúma, caso a punição não seja retirada e não aconteça uma renovação contratual. O time terá mais 3 jogos pela frente até o fim da temporada. No mesmo processo, o Fluminense foi multado em R$50 mil por atos discriminatórios de torcedores na partida. As decisões foram proferidas por maioria dos votos. Fluminense e Grêmio empataram em 2-2, no dia 1º de novembro, pela 32ª rodada da Série A, com o gol de empate do time gaúcho saindo de pênalti nos acréscimos. A partida foi marcada por polêmicas.
Na súmula, o árbitro narrou as ofensas de Felipe Melo, que foi expulso após a marcação da penalidade. Aos 54 minutos do segundo tempo, expulsei diretamente o atleta número 30, Felipe Melo de Carvalho, por sair do banco de reservas e se dirigir em minha direção, aplaudindo as decisões da arbitragem de maneira irônica e desrespeitosa. Após a expulsão, o referido atleta virou-se para a torcida e fez um gesto com as mãos, insinuando um roubo e proferindo as seguintes palavras: "O Fluminense está sendo roubado". Além da súmula, a Procuradoria recebeu ainda notícia de infração protocolada pelo deputado federal Zucco, denunciando a conduta de alguns integrantes da torcida do Fluminense. O documento descreve que, após o término da partida, torcedores do clube carioca realizaram gestos preconceituosos e ultrajantes em direção à torcida gremista, simulando natação como forma de deboche frente às enchentes recentes que assolaram o estado do Rio Grande do Sul, acarretando mortes e deixando milhares de gaúchos desabrigados. Os gestos foram amplamente divulgados em vídeos e matérias jornalísticas. No mesmo processo, o gandula José Claudemir da Silva foi advertido por conduta antidesportiva. A Procuradoria enquadrou o gandula no artigo 258 por conduta antidesportiva. Agradeço o carinho e atenção de vocês hoje, aproveitem e curta, se inscreva e ativem o sininho para receber as notificações. Sua presença é muito importante para nós e continuar promovendo as notícias diárias sobre o nosso clube, o Fluminense. Até a próxima. Abraço a todos e até logo.